bom dia, já ia dar boa tarde, né? Nem almoçou eu querendo dar boa tarde. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma aula do curso técnico em secretariado, minha gente. Vamos de 11h20 até as 12 horas e 20 minutos com mais esta aula da disciplina de Educação Tecnológica e Midiática para o curso técnico em secretariado. Tudo bem? Estou no Estúdio 6, eu, Jackson, como diretor de imagens, a Gardênia como profa assistente, e vamos juntos nesse dia 1º de agosto do ano de 2022. Estamos voltando aí das férias, não é, minha gente? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Vejam, Victória, bom dia. Tamo junto, Victória. Vamos adiante. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. E aqui. Eu estava falando aqui de hackear. Eu estava falando de to hack, né? Desmontar uma coisa e fazer com menos peças de uma forma que funcione melhor, né? Vejam, é interessante isso. Sempre que você encontrar um assunto que você não entende, quando você começa a estudar esse assunto, você vai desmontá-lo e remonta e tenta explicar de uma forma melhor, você está hackeando. Sacam? Você pode ser um hacker sem necessariamente estar mexendo com computador, com tecnologia, com programa ou tudo mais. O detalhe é que o mais comum é a gente ver o termo hacker associado a crime cibernético, a invasão de sistemas. Geralmente, o termo hacker ele está associado a crime cibernético. A invasão de sistemas fechados, furtos de dados e de informações. Geralmente é essa a pauta quando trata do assunto. Ou de repente é a desconfiguração de um site. Aí diz, foi um hacker que fez isso. Geralmente é assim que o assunto ele é tratado, tá bom? Mas vamos seguir aqui adiante. Só que vejam, o hacker ou os hackers se a gente for para a essência ou pelo realmente para o que ele faz, ele é entendido como um pesquisador de segurança da informação. Um hacker ele vai explorar as intimidades dos sistemas, dos processos desenvolvidos sobre a tecnologia da informação. Sacam? O detalhe é que o hacker, na sua atuação, ele pode, na atuação do hacker, ele geralmente contraria os interesses dos proprietários da informação. E isso pode ser visto como uma prática, como um delito. Sacam? Pode ser visto como um delito. Deixa eu botar aqui o marca-texto verdinho. Isso pode ser visto como um delito. Do ponto de vista do detentor da propriedade da informação. Isso aqui pode ser um delito. Sacam? Agora, quando o hacker tem na sua visão de mundo o bem-estar comum, quando ele entende que uma informação é privada, mas ela deveria se tornar pública, porque ela contribui para o bem-estar da sociedade, isso é tido como um hacker. Quando há uma invasão, quando há um crime cibernético que gera prejuízos para a sociedade como um todo, o termo adequado não é hacker. O tema adequado é cracker. O roubo de informações para... Agora imaginar, eu vou roubar informações do Jackson. Aí eu começo a chantagear o Jackson. Vejam, eu estou me apropriando de algo privado, alguma informação do Jackson. Eu estou publicizando, eu estou ameaçando publicizar
Mas isso só vai gerar prejuízo para o Jackson. Aí, a partir daí, eu cobro um resgate dessas informações, Jackson. Aí eu sou um cracker. Aí eu sou literalmente um criminoso digital. Eu estou gerando prejuízos para você, individuais. E estou também gerando prejuízos globais. Tá bom? Para o todo. Porque na medida que eu faço isso, isso pode estimular, Jackson, outros crackers a sequestrarem dados de outras pessoas e quererem ganhar grana em cima disso. Então, se essa minha prática é usada por outros, todo mundo se prejudica com isso. O hacker tem uma outra pegada. Ele desmonta sistemas fechados, ele abre, tornando-os públicos, porque ele está entendendo que essa informação publicizada ela gera o bem-estar para todo mundo. É uma outra visão de mundo, sacam? É uma outra pegada. Óbvio que nesse processo isso vai ser tido como delito, porque quem é proprietário de uma informação privada e se beneficia daquilo vai ter prejuízos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Volta para mim, Jackson. Bora imaginar que o Jackson ele desenvolva uma patente. O Jackson encontre a cura para o câncer. Um tratamento de câncer, Jackson. Câncer, sei lá, de pele. Pois bem, aí o Jackson tem a patente e só ele desenvolve a medicação para o tratamento do câncer. Logo, o tratamento de câncer vai ser caríssimo, arrancando couro. Porque só o Jackson faz isso. E ele desenvolveu, ele tem a patente. A lei dos direitos autorais, a das patentes, vão proteger, vão transformar esse método científico que o Jackson desenvolveu como propriedade dele. E para isso ele pode comercializar e lucrar em cima dessa informação. O Jackson vai enricar. Aí eu, como hacker, vou olhar e vou dizer assim, rapaz, essa informação ela é fundamental para a humanidade. Se tiver mais gente produzindo esse medicamento para câncer de pele, mais medicamentos serão baratos, mais pessoas terão acesso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou invadir o sistema do Jackson, eu vou desmontar o sistema do Jackson, vou manipular de forma a tornar pública a fórmula de tratamento para o câncer de pele. Aí eu jogo na rede, Jackson. Tá aí. Quem quiser. Aí os outros laboratórios vão pegar e copiar aquela informação, aquele método, aquela fórmula. E você vai ter outros tipos de medicamentos produzidos por outras empresas. Vai gerar mais medicamento contra o câncer de pele, vai baratear e vai, quem sabe, tornar mais acessível para as pessoas. Percebam, se eu olhar a mecânica do exemplo que eu estou dando para vocês, vejam, eu, enquanto hacker, invadi um sistema e peguei uma informação privada, particular e tornei pública, olhando para o bem coletivo. Isso me tornaria um hacker. Se eu invadisse o sistema do Jackson e agora sequestrei a informação, aí eu entro em contato com o Jackson e digo assim, Jackson, estou com a fórmula do câncer de pele. Tu vai me pagar quanto para eu não divulgar? Eu estou subornando o Jackson. Percebam, para ganho próprio meu. Percebam que quando eu faço isso, agora eu não estou mais operando como um hacker. Eu estou operando como um cracker. Aí é literalmente um crime digital. Ok? Sacaram isso? Pode botar o slide todo aí na tela, Jackson? Porque tem gente participando aqui pelo chat. Deixa eu dar uma lida aqui. Barreiras do Piauí. O que está acontecendo no usuário de Barreiras? Não está mostrando quem está tendo aulas. Barreiras, nós estamos sendo acompanhados pelo suporte técnico. A Gardênia também acompanha a nossa aula por aqui.
E aí a gente pode ver como é que resolve isso. Barreiras está dizendo aqui, o que é que está acontecendo? No usuário de Barreiras, ele não está mostrando que está tendo aulas. No meu retorno, Barreiras, eu estou vendo vocês conectados aqui. Sacam? Eu estou vendo que vocês estão conectados aqui no retorno, Barreiras. Caso aí não esteja mostrando, vocês podem tentar sair e voltar. A Gardênia está só me mandando mensagens. Barreiras, vocês podem tentar desconectar e reconectar. Pode ser que reiniciando resolva essa questão. Tá bom? É um primeiro passo aí. Mas eu aqui do estúdio, olhando para o retorno do IPTV, estou vendo que vocês estão conectados. Ó, Barreiras, Cocal de Telha, Isaías Coelho e Riacho Frio. São os polos que eu estou vendo conectados conosco aqui nesta aula. Tá bom? Beleza? Câmbio. Maria Lucilene. Muito bem. Minha gente, percebam. Agora, independente da atuação, vejam, o que difere um hacker de um cracker é o propósito. Propósito. É isso que diferencia um hacker de um cracker. É o que move o cracker. É gerar um prejuízo pessoal e garantir um retorno pessoal para ele. O que é um cracker? Ele pode até gerar prejuízos pessoais, mas ele está buscando gerar benefícios coletivos ou sociais. Tem essa diferença. Independente do propósito, vejam que bem no cantinho direito desse slide, eu coloquei aqui o TCC. E o que é que eu me refiro quando eu trato de TCC? Independente de um hacker ou de um cracker, ele vai ter aqui, ó, ele envolve esses elementos aqui. Todo cracker ou todo hacker, ele usa o TCC, ele usa técnicas. Quando a gente fala de técnica, qual é o método? Ele tem um comportamento, ele tem a intenção de invadir e vai gerar o crime, a invasão. Sacam? É o TCC. Ok? Toda a invasão digital, ela envolve um método, é a forma como vai ser feito, a intenção de invadir e a invasão de fato. Aí volto a dizer, isso aqui, o que vai diferenciar um cracker de um hacker, aqui é o propósito. Propósito. A intenção de invadir é para quê? É para eu me beneficiar pessoalmente ou é para beneficiar o bem-estar coletivo? É isso que vai diferenciar um hacker de um cracker. Tá bom? Método, invasão, forma de invadir e a invasão em si. A intenção de invadir e a invasão em si. Esse é o TCC. Né? São os pré-requisitos para qualquer invasão. Minha gente, quando eu falo isso, eu não estou falando de grande empresa, não, necessariamente. Eu estou falando, de repente, de alguém hackear o seu WhatsApp e começar a pedir dinheiro para os seus contatos usando o seu WhatsApp. Entendem? É um método. A pessoa vai usar um método, ela vai usar uma técnica aí. Pode até não ser nada sofisticado do ponto de vista de tecnologia. Eu tenho o Jackson nos meus contatos de WhatsApp. Aí eu vou lá no perfil do Jackson, faço um print da foto do Jackson. Isso aí, nesse caso, é cracker. É um cracker que nem usa nem tecnologia. É engenharia social. Cara, o que é que acontece? Ele tira a foto, ele faz um print da foto da pessoa, mas o número é até outro, Jackson. Nem isso mexe. O número é outro. É porque o primeiro reflexo que a gente olha é para a foto do perfil. Aí tá lá, a foto do Jackson me pedindo dinheiro. A pessoa tá pedindo dinheiro em nome do Jackson.
Se eu parar e olhar direitinho para a foto e para o número não vai ser do Jackson. Porque, vejam, o cara está só se passando pelo Jackson. E aí, de repente, a vítima pode cair ou não. Pedir dinheiro ou não. Ou depositar a grana ou não. Sacam? Isso é um método. Tem uma intenção de invadir. E ocorre a invasão. Nesse caso, Jackson, está pedindo dinheiro ou para um familiar seu e a pessoa está querendo dinheiro na conta dela. É um cracker, saca? Ele está se beneficiando aí em cima do seu prejuízo. E tem um outro detalhe. Volta aqui para mim, Jackson. Para dificultar isso, o que é que a gente pode fazer? Nos seus contatos de WhatsApp, não bote o nome papai, mamãe, meu amor, minha filha do coração. Não botem. Botem só o nome das pessoas. Não botem o vínculo que vocês têm com essas pessoas. Porque dificulta para o invasor fazer isso. Porque se a pessoa entrar nas minhas redes de contato, aí ela vê lá, mãe, o cara já sabe quem que ele vai atacar, Jackson. Porque ele vai usar de emoção, ele vai usar do meu vínculo com minha mãe para tentar aplicar um golpe nela, um vínculo emocional. Agora, se tiver só lá o nome Raimunda, ele não sabe quem é a Raimunda, ele não sabe se é minha colega de trabalho, se é só uma conhecida, ele não sabe. Então, o ataque vai ser mais aleatório, vai ser mais por cima. Ele vai estar jogando no escuro. Ele não sabe quem é a minha mãe de fato. Meu irmão, ou esposa, ou namorado, ou qualquer coisa parecida. Não bote. Essa é uma medida de segurança contra possíveis ataques que você possa sofrer. Entendem? Beleza, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Isso é mais fácil do que... esse tipo de ataque é mais fácil do que... Basta você estar num grupo de WhatsApp com outras pessoas desconhecidas. Qualquer pessoa dessa, ela pode ir lá no contato, ela vê sua foto, vê seu número, ela faz o print e ela começa a jogar. Ela começa a passar mensagens como se fosse você pedindo dinheiro. Entendem? Isso é uma questão. É muito fácil esse tipo de golpe e a gente precisa ter cuidado. Tá bom? Não precisa um hacker, não precisa um cracker com domínio de tecnologia da informação para invadir o seu aparelho à distância de forma remota. Não precisa isso. Saca? Vamos adiante. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Então, vejam, TCC, técnica, envolve o método, a intenção de invadir e a invasão em si. É muito interessante, ainda falando sobre esse TCC, sobre a técnica, né, sobre o comportamento, a intenção de invadir e a invasão em si, né, não tem como a legislação legislar sobre a técnica. Não tem como se fazer isso. Qualquer tentativa de legislar sobre a técnica, dizer o que é certo ou o que é errado, sobre o método de ataque, ela vai ser uma legislação muito generalista, muito fácil de ser obsoleta, porque, vejam, os métodos e as técnicas elas vão avançando sempre. Elas não param no tempo. No máximo, para bandido, você dificulta, mas você não impede completamente. Então, a técnica vai se refinando, ela vai ficando avançada. Então, assim, se eu for legislar sobre uma técnica, ela rapidamente pode ficar obsoleta. Por quê? Porque os bandidos podem já estar usando técnicas mais avançadas ou mais modernas. E aí a legislação não pegou. Então, não se legisla sobre a técnica. Porque essa está transformando muito rapidamente. A lei não consegue acompanhar. Ela se torna pouco eficaz, ou seja, ela não consegue gerar resultado.
pouco eficaz, né? Ela não gera resultado, porque ela fica obsoleta muito rápido. Estou vendo aqui, barreiras. Fiz o procedimento de reiniciar e agora está mostrando. Beleza, barreiras. Deu certo, né? Muito bem. Um outro ponto é, muito menos se legisla sobre a vulnerabilidade. Vejam, eu destaquei em amarelo aqui. O alvo da lei é o comportamento sobre algo particular. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Nesses três elementos do TCC, o que é que eu posso legislar? O que é que eu posso criminalizar? O comportamento. A intenção de invadir. Sacaram? Não é a técnica. Você aprende a técnica, mas você pode usá-la para o bem ou para o mal. Para o mal, no caso, a intenção de invadir para gerar prejuízos. Aqui eu posso legislar, eu posso criar uma lei, uma punição para isso. Eu não posso punir a técnica e nem posso punir a vulnerabilidade. Vocês sabem qual é o mais comum elemento de vulnerabilidade? São as pessoas. Ora, se eu desconheço como me defender, eu estou vulnerável. Logo, a legislação não pode me punir porque eu não conheço. Entendem? Não dá para fazer isso. Então, eu não posso legislar a vulnerabilidade. Certo? As pessoas podem estar muito vulneráveis emocionalmente, por exemplo. E aí ela se torna vítima de um golpe. Eu não posso legislar ou punir isso. Eu preciso legislar e punir o comportamento. Né? A intenção de invadir e de gerar prejuízos no indivíduo. O alvo da lei é o comportamento sobre algo particular. Esse é o ponto-chave. Quando a gente fala de segurança dos dados, quando eu falo de privacidade. Ok? Tem um ponto que eu quero destacar aqui para vocês, que são artefatos, técnicas ou métodos para a prática criminosa. Meus caros futuros técnicos em secretariado, isso aqui tem tudo a ver com a função de vocês. Ok? Vocês precisam se proteger contra isso, porque vocês lidam com informações que só dizem respeito à empresa e que não devem vazar, né, para o mercado. O primeiro ponto que eu quero destacar aí são os vírus. Programa de computador que pode ter a capacidade de alterar os dados, alterar os sistemas, pode destruir, alterar arquivos, programas. Um vírus pode executar funções inesperadas em um sistema ou num dispositivo informatizado. Ok? A gente precisa ter a capacidade de se proteger contra os vírus. Por isso, meus caros futuros técnicos em secretariado, é fundamental que qualquer dispositivo que você tenha, seu celular ou o computador que você mexe, ele esteja equipado com o antivírus ou o antivírus atualizado. Detalhe, isso aqui não é uma barreira completa, tá bom? Tudo bem? Ele minimiza os riscos. Um vírus ele é capaz de se replicar pela rede. Quando esse vírus se replica pela rede, ele tem um nomezinho em inglês chamado ORM. Mas é vírus do mesmo jeito. Só que ele tem capacidade de se espalhar mais rapidamente pela rede. Ok? Então, esse é um ponto importante que a gente merece destaque. Os nossos celulares podem ser atingidos por vírus. Por exemplo, aí fica um monte de janela abrindo, né, Jackson? Fica abrindo um monte de janela de venda, um monte de coisa e que você é completamente fora do seu controle, ali atrapalha demais.
sobrecarrega a memória do computador, do celular, compromete seus arquivos, é uma dor de cabeça muito grande. Ok? Vejam como são programas de computador que geram prejuízos e que são criados intencionalmente. Sacam isso? Então, precisamos ter cuidado com isso. O Trojan, ou também conhecido como o famoso cavalo de Troia. Na história, o livro é a Ilíada de Homero, né, lá da Grécia Antiga, tem a história, né, a guerra de Troia, entre a Grécia e esta importante cidade. O detalhe é que Troia era muito bem protegida por suas muralhas e pelo seu grande guerreiro, o Heitor de Troia. É interessante a história. Tem filme que trata sobre isso, tem a série é bem diferente tem muita coisa diferente do filme, mas é muito interessante, dá para vocês verem isso. E é um exemplo de hacker, né, dessa invasão, sabe, Jacques? Porque se a gente for associar a tecnologia, é como se a cidade de Troia, ela literalmente fosse um sistema fechado, e os gregos não estavam conseguindo invadir. A cidade estava cheia de firewall, né? Cheia de barreiras à invasão. E aí os gregos tiveram que estudar, e aí mais especificamente foi o Ulisses, o herói grego, que pensou em criar um grande cavalo de madeira como uma oferenda aos deuses, e eles fingiram que foram embora e deixaram a oferenda lá. Os gregos receberam a oferenda e levaram para dentro da cidade. E começaram a comemorar. Tinham vencido a guerra contra a Grécia. Detalhe, os gregos estavam escondidos, uma parte do exército, né? Uma pequena parte, estava escondido dentro do cavalo. E à noite eles saíram, abriram a cidade, o exército grego que não tinha ido embora entrou e começaram a pegar os gregos desprevenidos. Assim, depois de muitos anos de guerra, a Grécia toma a cidade de Troia. Né? Tudo isso motivado pelo amor. Né? Olha lá, o príncipe Paris de Troia rouba a mulher do Menelau, que era um grego. Né? Ele rouba a Helena de Troia, conhecida como a mulher mais linda do mundo. Ele rouba lá da Grécia e leva para Troia. E aí Troia vai para recuperar a Helena. E aí tem toda a guerra contada lá na história pelo Homero. Então, é interessante. Vejam que os gregos conseguem se infiltrar. Eles rompem as barreiras, o firewall lá de Troia. Eles entram, eles invadem o sistema de Troia e destroem o sistema de dentro. É massa esse negócio. É porque eu gosto muito de mitologia. E o cavalo de Troia é isso. Ele tem essa pegada. Ele entra dentro do seu sistema computacional, ele entra dentro do seu celular ou do seu computador, e depois de instalado dentro, ele começa a corroer o seu sistema por dentro. Sacam? É quase que uma invasão, é quase como uma invasão consentida. Você baixou algum arquivo e lá dentro desse arquivo ele era um cavalinho de Troia, cheio de vírus que começa a se expandir depois de instalado dentro ou do seu celular ou dentro do seu computador. Oi. Ainda tem isso, né? Às vezes o sistema de segurança do dispositivo diz assim: você tem certeza que você quer baixar esse arquivo? Lá no e-mail, você tem certeza que esse e-mail é seguro? Clique sim ou não. É massa, né, Jacques? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Tem gente participando aqui pelo chat do YouTube. Deixa eu acompanhar aqui.
Maria Hilda, professora Maria Hilda, da Unidade Escolar Expedito Cronenberg dos Reis, anexo Barriguda. A profa Maria Hilda fala de Ribeira do Piauí. Bom dia, profa. Câmbio, câmbio. São agora 11 horas e 51 minutos. A gente está quase chegando ao finalzinho da aula. Temos ainda 28 minutinhos aqui. Oi? Ok, minha gente, vamos adiante. Vejam só, ainda sobre o cavalo de Troia, ele é um código malicioso, ele é ocultado dentro de um outro software, dentro de um programa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente baixa no nosso computador ou no nosso celular, porque dentro do que a gente baixa lá, de repente é um arquivo, ele vai ter ali um código ocultado e que ele vai atrapalhar o funcionamento do seu dispositivo. Né? O seu computador ou o seu celular fica vulnerável e esse vírus, esse cavalo de Troia, ele vai explorar as vulnerabilidades que existem no seu dispositivo. Dependendo do cavalo de Troia, é possível não só acessar um sistema, como pode se tornar administrador. Aquele cavalo de Troia pode copiar informações confidenciais de você, pode possibilitar ao invasor acessar o seu dispositivo à distância. Sacam isso? Remoto. O cara está lá na casa dele e acessando todo o seu dispositivo à distância, sem você perceber. Olhem os cuidados que precisamos ter nesse sentido, meus caros futuros técnicos em secretariado que movimentam um grande volume de informações que só dizem respeito à empresa que vocês trabalham e que não devem vazar para fora. Ok? Esse é um ponto muito importante que é preciso destacar. Spyware. O spyware é também um código ou um programa malicioso instalado ou ele vai ser injetado normalmente em aplicativos baixados de fontes duvidosas. Isso aqui é comum demais. Ele tem como função coleta dados do usuário de um computador e envia elas a um destinatário. Essas informações, comumente, elas são coletadas como hábitos de consumo da pessoa, sobre por onde essa pessoa navega na internet, permite controle de máquinas pelo atacante de forma remota, um spyware, ok? Então, vejam, nessa segurança dos dados, das informações, da proteção à privacidade, minha gente, é muito importante. O nosso comportamento interagindo com tecnologia, ele precisa ser de muita precaução, de muito cuidado. Quanto menos a gente se expor, menos vulneráveis nós estaremos. Sacam isso? Porque todas as informações que são roubadas da gente podem ser usadas contra a gente. Entendem? Vejam, eu tenho aqui alguns exemplos de crimes informáticos, crimes usados a partir de plataformas tecnológicas. Pode ser a violação da privacidade, isso aqui, informações que deveriam ser privadas, elas passam a circular e a vazar indevidamente. Isso é um crime informático. E o que é muito comum na rede? Vazamento de foto íntima, ou de documentos confidenciais, espionagem industrial, tudo isso pode acontecer. Na política, você tem
áudios vazados, sabe, Jackson? Você compartilha um áudio num grupo que você entende que é da sua confiança e aquele áudio vaza e de repente ele tem informações que vão ser usadas contra você. Isso é violação à privacidade, isso é considerado um crime informático, entendem? Olha como isso é muito próximo, como isso pode acontecer com qualquer pessoa. O áudio pode ser tirado de contexto, aí é uma infinidade de problemas. Ali também teve isso, na eleição passada para governador de São Paulo, né, Jackson? Não é isso que você está falando? Isso. Tiveram isso pode ser usado politicamente, tá bom? Isso acontece. É só procurar na internet que você vai encontrar. Em São Paulo, o ex-governador de São Paulo teve vídeos íntimos vazados, foram jogados, e isso para comprometer o processo político é complicação. É dor de cabeça grande. O hacking aqui é a exploração de vulnerabilidades, a própria espionagem. Isso aqui vai ser considerado crime informático. Pirataria, ou seja, cópias não autorizadas. Isso aqui também é crime considerado grave do ponto de vista informático. Podem ocorrer sabotagens, extorsões ou fraudes a partir do manejo da tecnologia. Volto a dizer para vocês, o nosso comportamento, viu, Maria Lucilene, precisa ser muito Carlin, precisa ser muito defensivo nesse contexto. Ok? Vamos adiante. Tem mais crimes, exemplos de crimes informáticos ou cibernéticos. Conteúdos considerados ilegais ou nocivos. Isso aqui, agora, por conta da política, está muito em voga. E aí as plataformas digitais estão cada vez mais se comprometendo a combater isso. Por exemplo, retirando conteúdos que são ilegais ou nocivos de suas plataformas. Por exemplo, o YouTube apagando vídeos. Por exemplo, que vinculam informações falsas. De repente tem um vídeo lá que diz assim, que a vacina não é eficiente, não é eficaz contra o Covid. Essa é uma informação ilegal, nociva. Ela pode induzir uma pessoa a querer não se vacinar, a não querer se vacinar. Ela fica exposta ao vírus. Se ela pega, ela vai estar mais vulnerável. Ela pode precisar de atendimento médico, pode desenvolver efeitos muito fortes do vírus no organismo, pode vir a óbito. Isso é muito grave. Bora usar como... A gente está falando de tecnologia, de vírus. Bora usar o Covid como exemplo. Percebam, quando a gente toma uma vacina, ela é um antivírus. Ela é uma barreira de proteção. É o que a gente chama de firewall contra o vírus. Entende? A ideia da vacina é enfraquecer o vírus dentro do seu sistema e impedir que você venha a desenvolver sintomas graves. Né? Agora, é como você entrar num tiroteio, Jackson, sem colete à prova de bala. Ou sem um carro blindado. Entende? A vacina é a analogia. Você está numa guerra, numa pandemia, e você vai entrar. É como se você entrasse no tiroteio sem carro blindado, sem a arma para se defender, sem colete à prova de bala. Entende? É complicado isso. Então, essas coisas precisam ser destacadas. Muito conteúdo ilegal e nocivo é identificado e é tratado como crime informático.
Outros ilícitos, aqui cabe muita coisa do ponto de vista de outros ilícitos, fraudes, manipulação de informação. Você pega uma informação verdadeira e a deturpa, por exemplo, também é considerado um crime informático. Crimes contra a vida, né, podem acontecer por vias também digitais, né? Você pode usar... tem gente que promove ataques contra a vida. Por exemplo, tem vídeos na internet que induzem as pessoas a comportamentos suicidas. Por exemplo, Jackson, as pessoas a se mutilarem. Isso é crime. Tem gente que produz conteúdo e vídeo assim. Esse é um exemplo de crime informático. É quando você induz ao ódio, à violência, né? E isso é tipificado como crime pela lei. O próprio crime organizado pode fazer isso, tanto para fraudes econômicas como para a própria violência e tudo mais. A guerra eletrônica de interesses, né, pode acontecer. Olhem lá o caso do Snowden, dos Estados Unidos, invadindo ou espionando governos e empresas sem que essas empresas ou governos soubessem para que conseguissem se proteger. Ok? E a gente está falando de tudo isso, e agora a gente começa a falar sobre segurança dos dados. Sacam? A gente está falando das vulnerabilidades, dos crimes que podem acontecer. Né? E segurança dos dados. A imagem que eu coloco aqui, percebam, é de uma digital humana. E todas as pessoas, temos estimado 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de digitais diferentes. Há uma autenticidade grande nesse sentido. E a segurança dos dados passa por isso. É sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora. Vejam só. Se eu for falar de segurança dos dados, eu preciso falar dos pilares. Os pilares da segurança dos dados. E quando eu for tratar disso, eu tenho 3 pilares que sustentam a segurança dos dados. É assim. Eu tenho 1, 2, 3 pilares. Esses 3 pilares sustentam aqui Só um instante. Deixa eu botar aqui. A segurança dos dados. É sobre esses 3 pilares. Opa, só um instante. Só um minuto. Aqui, caneta. Segurança. Opa. Aqui, segurança dos dados. O primeiro pilar da segurança dos dados é a confidencialidade. Eu vou botar só o Czinho aqui. A confidencialidade. Ela vai proteger o controle de acesso à informação. Minha gente, vocês, como futuros técnicos em secretariado, precisam ter essa noção de que onde vocês estejam trabalhando, vocês precisam ser um elemento de controle do acesso à informação. Ou seja, a informação ela só deve ser acessada pelo e com a autorização de quem gerou aquela informação. Lembrem-se da história lá das cartas. Eu falei de carta, eu falei de cartão postal. Uma carta, se ela está fechada, ela tem uma confidencialidade, ou seja, só quem pode abrir aquela carta e acessar aquele conteúdo escrito na carta é quem é o destinatário. Só diz respeito ao destinatário. Esse é um exemplo que eu estou dando quase que analógico para falar de confidencialidade. Então é isso. E agora nos meios digitais, essa coisa precisa ser muito observada.
Só deve ter acesso à informação o destinatário daquela informação. Para quem não é o destinatário, não faz sentido aquela informação ser tornada pública. Isso se a gente estiver falando de segurança dos dados, de proteção a interesses mais privados ou pessoais. É óbvio, se eu voltar lá para o começo da aula, nós vamos ver que eu estava falando. A lógica hacker, ela vai entender que se essa informação ela beneficia privadamente alguns e prejudica a maioria, o que é que os hackers vão tentar fazer? Eles vão tentar quebrar os pilares da informação dos dados. Um desses pilares é os hackers ou crackers vão tentar quebrar a confidencialidade dos dados. Foi o que o Edward Snowden fez. Foi o que o Julian Assange fez com o Wikileaks. Sacam? Eles quebraram a confidencialidade dos dados e tornaram esses dados públicos. Por isso que eles são considerados criminosos. Aí eu volto a costurar de novo a história lá do propósito, sacam? O hacker entende que a publicidade pode gerar bem-estar para a coletividade. O cracker ele usa esse crime, essa invasão, para se beneficiar privadamente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, esse é o pilar da confidencialidade. É por isso que qualquer acesso que você vai fazer digitalmente em alguma plataforma, ela pede a senha, porque ela entende que as informações que ali tem no seu Facebook, no seu Instagram, no seu e-mail, elas só dizem respeito a você. Óbvio que você pode compartilhar sua senha, mas este é o princípio da confidencialidade. Beleza? Botei aqui a imagem, um cadeado. Um cadeado só é aberto por uma chave. Quem é que tem acesso a essa chave? São as pessoas que têm autorização para acessar aquele espaço, aquele ambiente. Aí aqui a gente vai falar no caso das informações. Um outro pilar da segurança dos dados é a integridade. Deixa eu botar o izinho aqui. É a integridade dos dados. Vejam só. A informação ela deve ser sempre preservada na sua originalidade, na sua pureza, para evitar manipulações, ruídos de comunicação. Por quê? Porque a informação, é em cima da informação que serão tomadas decisões. Então, decisões de maior qualidade envolvem informações de 24 quilates. Informações que tenham 99,9% de porcentagem de ouro. Ou seja, vejam que os quilates em relação ao ouro dizem respeito à integridade do ouro. Esse ouro não está misturado com outras substâncias. Isso diz respeito à pureza do ouro. Um ouro 24 quilates tem 99,9% na sua composição de ouro. Então, é uma peça íntegra. Vamos dizer assim, ponto de vista de pureza. A gente está falando de informação. Né? Então, essa informação ela é pura, ela não tem manipulações ou ruídos de comunicação. Esse é o ponto que merece destaque falando de integridade. Medida em que um serviço ou informação é genuíno, ela está protegido contra a personificação por intrusos. A informação íntegra é aquela pura, ela não sofreu manipulações, ela não sofreu modificações. Está lá. Como ela foi gerada, ela foi repassada, sem ruídos de comunicação. Isso é integridade. Isso ajuda a tomar decisões com
grande qualidade. Um outro pilar, né? Um outro pilar é a disponibilidade. Ó, deixa eu botar aqui de novo. Deixa eu botar o azulzinho que eu comecei. É a disponibilidade. Vejam, eu tenho os 3 pilares da segurança da informação aqui. A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados. Então, o que é aqui? O terceiro pilar, a disponibilidade é o acesso à informação quando ela é necessária, quando ela for necessária. No dia a dia, esse pilar ele é quebrado sempre que você tiver dificuldade de acessar. Eu quero acessar o saldo da minha conta no banco. Opa, não consegui. Quebrou o pilar da disponibilidade. Ou você quer acessar um aplicativo no seu celular e você não consegue. Ele está travando. Opa, quebrou o pilar da segurança dos dados da disponibilidade. É isso. É quando eu tenho a informação no momento adequado e quando eu acesso e consigo aquela informação. Esses são os 3 pilares da segurança dos dados: confidencialidade, integridade dos dados e a disponibilidade dos dados. Óbvio, a disponibilidade está diretamente associada à confidencialidade. Só estará disponível a informação para quem realmente tem interesse sobre aquela informação. Sacaram? Beleza? Vamos adiante. Ainda nos pilares da segurança dos dados, destaquei em amarelo aí, minha gente. O nível de segurança desejado é a base para uma política de segurança. Óbvio, esse nível, o ideal é que ele seja, o nível de segurança, ele seja o mais elevado possível. A ideia é garantir que, uma vez estabelecidos os princípios, aquele nível de segurança desejado, ele seja perseguido e seja mantido. Esse nível de segurança envolve acesso, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Tá bom? Para se montar uma política, meus caros futuros técnicos em secretariado, para se montar uma política de segurança dos dados, você precisa levar em conta os riscos associados à falta de segurança, os benefícios gerados pela segurança, mas também os custos de implementação desses mecanismos. Se você tem um celular e ele não tem antivírus, ele tem mais ou menos riscos relacionados à sua segurança. Óbvio, se eu quero aumentar a segurança do meu computador, isso tem um custo. Você tem que pagar por isso. Você tem até antivírus gratuitos, mas são pacotes muito restritos. Eles protegem uma pequena parte do seu dispositivo, ou dos conteúdos do seu dispositivo. Porque a ideia é induzir você a comprar pacotes mais completos. Compre um pacote de antivírus, você sempre vai receber a oferta de outras camadas de proteção. Nunca se acaba, saca? Isso, tem isso. O Jacques está dizendo aqui, o pessoal desenvolve vírus, criam os riscos e eles próprios vendem as proteções contra as ameaças, né? Você cria o seu próprio mercado, né, Jackson? Como é? Não entendi. Uhum. Sim. Olha só. O Jacques está dando como exemplo aqui que se você tem 2 tipos de antivírus diferentes inseridos dentro da mesma máquina, eles vão se reconhecer como vírus, né? Um vai reconhecer o outro antivírus como um risco. É interessante. Então vejam, nós temos todos esses elementos que devem ser levados em conta. Meus caros futuros técnicos em secretariado,
Tá bom? Isso tudo aqui não pode passar batido. Tem que estar no radar de vocês. Ó, mecanismos de segurança dos dados. Um primeiro ponto que a gente pode destacar é o controle físico. Bora imaginar, são barreiras que limitam o contato ou o acesso direto à informação ou à infraestrutura. Aqui, que garantem a existência da informação. Deixa eu dar um exemplo de controle físico que garante mais segurança. Mecanismos de segurança que se apoiam em controles físicos. Uma porta. Aí não basta a porta. Eu boto uma tranca na porta, uma fechadura. Mas toda fechadura tem uma chave. Sacam? Você pode botar paredes. Ou você pode botar uma parede de chumbo, de blindada, ou blindagem mesmo. Você ainda coloca guardas, você coloca segurança ou vigilância eletrônica. Aqui eu estou falando exemplos de barreiras físicas. Agora, vamos entrar aqui na segurança dos dados. Você ainda tem controles que são considerados lógicos. Eles são barreiras que impedem o limite ou limitam o acesso à informação. Geralmente em ambiente controlado e geralmente eletrônico. Um primeiro exemplo de controle lógico é criptografia. Ela permite a transformação reversível da informação e de forma a tornar ela indecifrável para terceiros. A criptografia. Mas ela é reversível. Ela pode ser, a criptografia pode ser quebrada. Ela pode ser decodificada, ou seja, traduzida, vamos dizer assim. Quer um exemplo de criptografia? É quando eu passo uma mensagem para o Jackson, eu quero garantir o sigilo da informação, e eu passo a mensagem para o Jackson em alemão. E ninguém fala alemão, Jackson. Só você consegue decodificar aquela informação. Sacam? É um exemplo bem básico disso. Utiliza-se para tal algoritmos, uma chave secreta, que é uma senha, de repente, a partir de um conjunto de dados não criptografados. Você vai criptografar. Você vai tornar ela incapaz de ser traduzida por quem não é interessado naquela informação. A gente tem como controles lógicos ainda a assinatura digital. São um conjunto de dados criptografados associados a um documento, né, da qual a função é garantir a integridade do documento, mas não a sua confidencialidade. Arquivos em PDF. Arquivos em PDF não são passíveis de serem modificados. Então, ele garante uma integridade ao documento. Mas se você compartilha o documento em Word, qualquer pessoa pode modificar. Sacam isso? Vamos adiante. Também tem controles de acesso à informação. Você tem palavras-chave, você vai ter sistemas biométricos através da digital ou do olhar, né? Da retina, leitura de retina. Os firewalls, que são barreiras eletrônicas de segurança, cartões inteligentes, as senhas, tudo isso é mecanismo de segurança. Também temos os mecanismos de certificação que vão atestar a validade de um documento. Tá bom? Olha como isso tudo aqui está associado ao secretariado. Tá bom, minha gente? Estou olhando para o relógio. 12 horas e 20 minutos. Minha gente, eu estou chegando ao final do nosso encontro de hoje. Grande abraço. A gente ainda se encontra amanhã no projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tchau, tchau.